A manchete é: oposição a Bolsonaro, parte da oposição a Bolsonaro, vai às ruas com pautas difusas e com muito pouco público. A maioria da população é de bem. Essa minoria aqui é contra, como se foram as ruas ontem, são dignos de dó, de pena. Foram? Tá tão vazio. O que não é conjunto vazio de povo. Dia 12 de setembro deveria ser a resposta dada nas ruas para a micareta golpista do dia 7 anterior. Só que algo saiu diferente do esperado. Baixa adesão e pluralidade política marcam protestos contra Bolsonaro. E vamos direto para o Correio Brasiliense, porque essa reportagem aqui dá um exemplo de como a coisa repercutiu. As manifestações contra o governo e pelo impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, marcaram o dia de hoje, está falando do dia 12. Em pelo menos 15 capitais do país. Os atos convocados pelo Movimento Brasil Livre e Vem Pra Rua contaram com o apoio de partidos de diferentes espectros políticos. O protesto, que a princípio pedia nem Bolsonaro nem Lula, foi modificado para Fora Bolsonaro, após os discursos antidemocráticos do presidente no último dia 7 de setembro. Então tá, na cobertura do Correio Brasiliense era nem Lula nem Bolsonaro, aí passou a ser só Fora Bolsonaro. Certo? Agora vai para a cobertura da France Press. Lá o ato ainda é nem Bolsonaro nem Lula. O Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua, que apoiaram em 2016 o impeachment da presidente Dilma Rousseff, defendem uma terceira via para as eleições presidenciais de 2022 sob o lema nem Bolsonaro nem Lula. Eu votei no Bolsonaro e me arrependo muito, porque principalmente para aquele que aproveitou de um momento de fraqueza que o nosso país estava vivendo, um país que vinha sendo devastado pela corrupção, por corruptos. Pois é, então, segundo uma agência de notícias, a qual o mundo inteiro costuma recorrer, o ato ainda era nem Lula nem Bolsonaro. Como dá para ver, ainda existe até agora alguma confusão sobre o que foram esses atos do dia 12 e qual era afinal a pauta em questão. Isso não significa que quem estava lá não soubesse exatamente o que queria. Isso significa que nem a imprensa encontrou uma maneira uniforme de noticiar a coisa. É isso que eu estou tentando demonstrar aqui. E se é difícil para o pobre do jornalista compreender quais são as causas defendidas e como diabos essas duas bandeiras aqui foram parar juntas, imagina para os atores políticos envolvidos. Parênteses, essa bandeira aí da cobrinha, bandeira de Gadsden, olha, em tempos recentes ela acumulou uma história assim meio sinistra. Essa história está contada aqui no canal, você pode ver se você quiser. E ao pessoal do PDT, que já está prestes a digitar comentário brigando comigo, eu pediria que reparasse numa coisa. É porque a história do partido merece respeito que a gente faz questão de ressaltar aqui a diferença e a incompatibilidade entre a bandeira do PDT e a bandeira da cobrinha. Enfim, tá aí no Poder 360 uma consequência direta dessa confusão aí nas pautas. Gleisi Hoffmann, PT não estará no dia 12, mas quer união em atos anti-Bolsonaro. E vamos direto para a declaração da Gleisi Hoffmann. Essas manifestações já estavam sendo convocadas pelo MBL. Nós não estamos convocando. Também não temos problema nenhum com quem vai participar e não proibimos a participação. Nós precisamos reunir o campo democrático e fazer uma construção conjunta. O principal é isso. Não é uma adesão, mas um caminhar conjuntamente. Caminhar ao lado das forças que querem defender a democracia. Pois o PT, então, não convocou a geral, mas também não proibiu ninguém de ir. Certamente esse negócio inflável aqui também não serviu como um incentivo, né? Para os que foram, um discurso de união. Uma palavra para todos os brasileiros e brasileiras que estão nessa palanque, representando todos vocês. Nós somos diferentes, temos histórias diferentes, temos caminhadas diferentes. Temos olhar sobre o futuro do Brasil, provavelmente muito diferentes. Mas o que nos reúne é o que deve reunir toda a nação civicamente sadia. É a ameaça da morte da democracia e do poder da nação brasileira conquistado por duro sacrifício. Dá pra dizer que não tinha muita gente? Dá, mas não dá pra dizer que não tava animado não. Olha lá o João Dória. Vamos tirar o Bolsonaro do poder. Bolsonarista, miliciano, a roubalheira do seu mito tá acabando. Muito bem,
bem, mas infelizmente o clima festivo não é o suficiente para ajudar a compor uma imagem de unidade entre as oposições ao Bolsonaro. A falta dessa unidade, aliás, ela se expressou, sobretudo, na falta de público, né? E quem estivesse acompanhando de perto poderia prever algo assim desde o começo. Nesse debate aqui, que foi promovido pelo UOL, o Arthur Duval pede maturidade pro Ivan Valente. Imagina, hein? O Ivan Valente está lá fazendo política desde os anos de chumbo. Aí chega um cara chamado Mamãe Falei e pede maturidade para ele. Você acha que ele vai aceitar o convite desse cara? Eu acho que o amadurecimento tem que vir justamente de todas as partes da sociedade para que a gente consiga um ato democrático e, nesse momento, num ato pontual, discutir a pauta. Qual que é a pauta? A pauta é fora Bolsonaro. Por que nós apoiamos o Bolsonaro somente no segundo turno? É importante deixar isso claro. Porque quando a outra alternativa era o PT, nós tínhamos um partido com histórico de corrupção absurdo e um partido cujo o plano de governo estava lá, regular a imprensa. A gente nunca concordou com isso. Apoiamos o Bolsonaro e nos arrependemos. Inclusive, eu tenho a humildade de vir aqui e pedir desculpas a todo mundo que botou fé no Bolsonaro por minha causa. Isso aí, obviamente, foi antes do dia 12, durante a rodada assim de convocações. Já dava para ver que o clima não era exatamente assim de união. E olha, a dificuldade, para quem quer ver união de fato, né, não é só juntar o Ivan Valente, sei lá, o Arthur Duval. Pro MBL tem divergências assim mais íntimas. Tá ligado o Paulo Cogos? Tá chateado aí de ver os amigos dele fazendo oposição ao Bolsonaro. E tá sendo hostilizado, olha lá. Tiradista! Tira mão de mim, comunista! Gado! Traidor! Do movimento libertário! Você é um bosta! Com desavenças assim e incapaz de gerar imagens de grandes multidões que impressionassem, os atos do 12 de setembro acabaram sendo motivo de chacota lá no núcleo duro bolsonarista. Já as lideranças que estavam presentes tentaram justificar. Nos jornais você encontra aí declarações do João Dória, dizendo que tudo tem que ter um começo, ainda que humilde, e que as coisas estão só no início mesmo. Ok, é o que se espera que ele diga. Agora, quais são as consequências do que aconteceu ou do que não aconteceu no dia 12? Para entender, a gente vai recorrer a Lara Mesquita, na Folha de São Paulo. Falta de coordenação política deixa ameaças de Bolsonaro à democracia sem resposta. A Lara, ela é pesquisadora do Centro de Política Econômica do Setor Público, da Fundação Getúlio Vargas. E na Folha ela escreve que em São Paulo não ocuparam nem 2 quadras da Avenida Paulista, as manifestações do dia 12, claro. Nessas 2 quadras estavam 3 carros de som, cada um falando para o seu pequeno grupo. Na Paulista e país afora, não se viram bandeiras do PSDB, Democratas, PSD, PSL ou outras legendas da chamada centro-direita. Exceção feita ao Novo, que se juntou ao Vem Pra Rua e ao Livres, e garantiu que a pauta, nem Lula nem Bolsonaro, estivesse presente, fomentando o clima eleitoreiro para uma terceira via vazia e descumprindo o acordo de poucos dias antes. E depois de traçar assim esse breve retrato dos atos, ela conclui: ficou evidente a falta de capacidade de coordenação e mobilização para dar uma resposta rápida ao 7 de setembro e às repetidas afrontas do presidente à democracia. As elites políticas não sentiram necessidade ou não foram capazes de se opor de forma contundente a esses ataques e foram ineficientes em defender o que deveria ser o valor supremo. Não custa lembrar, se não preservarmos a democracia, não haverá eleição em 2022. E a partir daí, a Lara tira 5 conclusões dos atos do dia 12. Todas elas decorrem da percepção de que esses movimentos de direita aí, esses que botaram o Brasil para rebolar o impeachment lá atrás, esses movimentos, tipo MBL, congêneres, eles perderam força. E isso muda muita coisa na nossa paisagem política. Eu sugiro a leitura do texto da Lara, até para entender lá quais são as 5 conclusões que ela tira. Aqui eu vou direto para o alerta final dela, vai. Se as colorações da centro-direita até a extrema-esquerda não conseguirem se coordenar internamente e continuar achando que Lula e Bolsonaro são equivalentes, como se representassem igual risco para a democracia, a melhor chance de quem está em busca de uma candidatura alternativa ou quer evitar um novo governo Bolsonaro será manter o passaporte em dia. Dura ter dinheiro pro exílio, né? Com a cotação do real do jeito que tá. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições.
A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.